Vamos abrir o Santo Livro, Novo Testamento, livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, 10 a 18. Estava vendo a Márcia cantar esse louvor, lembrei o ano passado, a inauguração da igreja, do templo da igreja no Nordeste, lá na Campina Grande, terra do Gilvan Rodrigues, pregador famoso, parente do Gilvan. Gilvan está aí também, isso aqui também é igual ao outro, né? O outro é mais famoso um pouquinho do que ele, mas ele também é famoso. Você é famoso, irmão. A irmã que fez esse hino, a Alice Maciel, ela estava lá, uma grande festa, então ela estava lá. E eu tive o privilégio de estar lá, fazendo parte da festividade, hospedado na casa, onde estava também porque lá no Nordeste as casas são grandes, casa lá para o norte, né? O pessoal que de lá sabe. Estava hospedado lá o pastor, presidente da nossa igreja no estado da Bahia, José Ivan, e um bocado de gente boa lá. E aí eu lembrei, porque a moça que fez esse hino cantou lá, ela mesmo, com a sanfona, ela gosta da sanfona, né? Uma cearense, né? Mas a Márcia está cantando igual a mulher lá, viu? Tá bonito, irmão. Nós vamos ver do versículo 10 a 18. Vamos ler com toda a força que Deus deu para nós. O pessoal que está aí trabalhando, escrevendo, tem pessoas que cuidam aí. Vocês param tudo agora para ouvir o que Deus quer falar com a gente. Que Deus me ajude a te falar o que Deus já pôs no meu coração. Né? Que Deus me ajude, mais uma vez. No 2. 1, 2. Certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: levanta-te, chamado à direita, pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, recuperou a vista, levantando-se, foi batizado. Amém. Pode sentar, obrigado. Vocês leram bonito.
Muito bonito. Deus abençoe nossos irmãos. Quero, meus irmãos, obviamente, dentro desse trecho que lemos, tirar daqui o nosso assunto. A difícil missão de Ananias. Qual é o assunto mesmo? A difícil missão de Ananias. Cada um de nós temos uma chamada de Deus. Ninguém é igual a ninguém. O mundo tem bilhões de gente, de pessoas, mas ninguém é igual ao outro. Ninguém. Não é igual. Cada um de nós tem uma chamada diferente, tem um propósito. Deus tem um propósito para nós e nós precisamos descobrir isso. Para que Deus me chamou? Alguém disse, nunca ajude, eu vou usar o linguajar do Nordeste aqui, que hoje eu estou meio nordestino. Eu sou americano, mas eu fui criado aqui nessa terra. Eu tenho a impressão que eu fui raptado dos Estados Unidos e fui criado aqui, mas eu não sou daqui, eu sou lá da América. Mas alguém disse, nunca ajude um lascado. Escuta, nunca ajude um lascado antes de saber por que ele é lascado. Ele pode estar lascado de tanto lascar os outros e acabar te lascando. Ai, meu Deus do céu. Esse pensamento ou esse conselho não dá para nós. Porque esse é um conselho humano, um conselho de gente, de pessoas. Inclusive, nós parecemos animais quando nós brigamos, parecemos homens quando nós julgamos, ou parecemos humanos quando nós julgamos, e parecemos Deus quando nós amamos e perdoamos. Todos nós. Então a gente parece animal quando está brigando com o outro. Pode ver que quando o marido com a mulher brigando, ou o filho brigando com o irmão, o obreiro brigando com o outro, a gente fica, o semblante muda. A gente se transforma num animal. E se brincar, mata. Né? Eu não mato. Bom, depende do grau da confusão. Então nós parecemos animais quando brigamos, parecemos humanos quando julgamos, e parecemos Deus quando amamos e perdoamos. Então, esse negócio para ajudar um lascado, você tem que descobrir por que ele está lascado, porque senão ele vai te lascar. Esse tipo de coisa não dá para... Aqui você tem que amar e perdoar. Porque para Deus tudo é possível. Deus pode mudar as pessoas. O pastor que me tolerou, me cuidou, me tratou como filho, e graças a ele eu sou o que sou, não nesse sentido que eu sou, não. Eu não sou um bandido, não sou um ladrão, não sou um vagabundo, virei crente. Graças a boa parte do que eu recebi dele. Já faleceu, Benedito Gonçalves de Toledo. Muita coisa que eu sou, devo a ele, porque eu não tive pai. Como não tive pai? Tem que ter pai, né? Bom, eu nasci, mas o cuidado como pai eu não tive.
Se eu fosse obedecer os conselhos de meu pai, eu estava morto. Porque os conselhos dele eram os piores possíveis. Estou nem falando mal dele, não. Ele aprendeu aquilo do pai dele também, e aí vai sendo uma confusão danada. Só estou dizendo que eu fui mal, nasci mal na fita, como diz. Né? Já nasci enrolado. Porque tem gente que nasce condenado já. Eu fui um desses. E tem muita gente que nasce condenada. Eu estava vendo esses dias uma reportagem. Eu gosto de ver coisa real, não gosto de fantasia, eu gosto de realidade. No aeroporto, tem um programa que fala sobre o aeroporto, que eles pegam os bandidos, e eu gosto de ver, porque eu ando por ali, de vez em quando preciso andar por aí. Então, eu preciso saber onde é que eu vou, né? Eu estava vendo lá uma reportagem de um menino, pegaram uma senhora, grávida, barriga já grande, e ela estava transportando drogas. Porque os bandidão de verdade, eles não vão presos, mas eles usam os coitados para transportar droga. E aí o policial falou, da Polícia Federal, trancou a mulher lá na cadeia, que tem a cadeia lá no aeroporto. E aí ele disse, como ela vai ficar presa e a pena dela vai ser pelo menos 6 anos de cadeia, ela vai ser transportada para um outro presídio, mas tudo indica que esse menino vai nascer na cadeia. O filho dela, ou filha. Então, veja, a situação daquele pobre ali. Já nasce preso. Não é de rir, não, mas ó, não é uma desgraça uma pessoa dessa? Já nasce pequenininho. Se alguém perguntar, você está onde? Eu falo, estou trancado na cadeia, alguém não está vendo tudo, não. Eu estou aqui trancado aí, as grades. Né? Então, nós precisamos entender. Eu estava dizendo do pastor, Benedito Gonçalves Toledo, porque ele veio para a igreja e tomava 2 litros de cachaça por dia. 2 litros de pinga. E quando a pessoa que estava levando ele para a igreja, novo crente, e a pessoa discipulando ele, às vezes estava indo para a igreja e ele dizia, ó, eu preciso tomar uma cachaça aqui que eu não consigo, e sem tomar a pinga, eu tenho que tomar, eu sem a cachaça eu não vivo. Aí a pessoa parava, esperava ele tomar cachaça lá no bar, ele tomava uns 3 copos de uma vez ali, ele era grandão, um homem grande. Aí ia para a igreja. Se converteu, Deus mudou a vida totalmente, virou presidente da igreja no campo de Osasco. E se aquela pessoa não tivesse paciência, falei, esse homem bebe 2 litros de pinga por dia, isso não vai ter jeito nunca. Virou o nosso pastor lá em Osasco. Mas pastor de verdade, não é pastor mesmo. Pastor. Só para você ter uma ideiazinha do que esse homem fez comigo, eu era tesoureiro da igreja. Aí um dia cheguei na casa dele e falei, ó, eu estou indo para casa, passei na casa dele, que eu trabalhava ali perto. Eu estou indo lá para casa, eu não vou hoje no culto, não, porque eu estou cansado demais, estou barbudo, não fiz a barba. Então eu estou indo para casa, eu estou cansado. Aí ele olhou assim, falou, Maria, que era a mulher dele, prepara uma baciazinha com aquelas coisas que eu faço a barba. Eu estou achando que ele ia fazer a barba para ele. Maria, traz um pedaço de pão, traga café, leite, tudo aqui para o Aurélio, que o Aurélio está cansado. Eu falei, eu só estou te avisando, eu não quero comer nada, estou indo embora. Aurélio, fica quieto. Aí eu estou lá sentado, aí, come, Aurélio, aí eu estou comendo ali e tal. Aí quando eu acabei, ele pegou aquela bacia, aquele negócio de fazer barba, pegou o meu rosto e falou, o que é isso? Pegou o meu rosto, passou a gilete, raspou minha barba, eu sentado ali na mesa dele, raspou minha barba, pegou água, lavou minha cara.
Maria, traga um paletozinho aí, o menor que eu tiver, Maria. E me vestiu, enfiou aquilo tudo. Agora você vai. Eu era magrinho, gente. Saí bailando assim no meio do mundo, assim, com aquela saiona no meio do mundo. E como é que eu não ia? Isso não é gente, isso é um anjo de Deus, francamente, irmão. É ou não é verdade? É. Então, quando ele faleceu, eu estava aqui em Pouso Alegre. Aí mandaram aviso, olha, tem que vir. E a família disse que não vai enterrar se você não vier aqui. Aí eu fui, e fui o pregador lá no culto fúnebre dele. Eu assim no púlpito, ele lá deitado, e eu falando. Aí eu disse, ó, tem gente que não podia morrer. Eu li lá o texto que fala, Eclesiastes 3, onde diz lá que há tempo de morrer. Eu falei, não devia ter esse tempo para esse homem aqui. E aí me acabei no choro lá na igreja, porque, na verdade, aquele homem para mim foi um pai que eu não tive. Mas parecemos Deus quando amamos e perdoamos. Gente, a história aqui fala de Saulo, que se transformou no Paulo, o apóstolo Paulo. Quem era Saulo? Para você entender a missão difícil de Ananias, é necessário saber quem era Saulo. Porque foi Ananias que teve que encarar esse homem aqui, cuidar dele, no início, que é tudo mais difícil. Saulo foi doutor da lei, um advogado bem-sucedido, teve participação no assassinato do diácono da igreja chamado Estevão, tinha sede de sangue dos crentes, tinha um currículo pesado. Se fosse nos dias de hoje, ele era chamado terrorista. Saddam Hussein, Bin Laden. Tem alguns perigosos aqui no Brasil, mas não vou falar o nome deles não, porque esse negócio é gravado, vai que ele escuta, né? Mas a língua coçou aqui para falar o nome desses homens ruins que tem por aí. Veja Atos, capítulo, voltando assim uma páginazinha, 8, 1 a 3, para nós termos uma ideiazinha de quem era o cidadão. No 2, 1, 2, e também Saulo, na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, fizeram sobre ele grande pranto, e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens na prisão. O homem tinha sangue nos olhos, queria matar. Aquilo estava dentro dele. Aí veja o 9, capítulo 9, na sequência aí. 1 e 2. Olha só o que diz aqui. Vamos ler, porque é bom quando você participa, você capta melhor. 1, 2. E Saulo, contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Veja só,
Então, ele está contente, porque acabou de ajudar a matar um diácono da igreja. E agora ele, após a morte desse diácono, ele tem o sucesso que ele queria. Então ele diz, eu vou partir para cima. E vou, então, me fortalecer nas minhas maldades. Cria carta para poder ter mais poder, para executar o seu intento, porque na cabeça dele, o que ele estava fazendo era uma coisa boa, afinal de contas, aquele era uma seita. E para entender essa missão do Ananias, é preciso você saber quem era esse homem que estava indo de Jerusalém a Damasco, que daria mais ou menos 240 quilômetros, e ele queria pegar os irmãos que haviam fugido e capturá-los e prendê-los. Então ele está nesse contexto que aparece o Ananias. Está entendendo até aqui? E foi justamente nesse momento que ele está indo atrás não só do Ananias e de mais outros, quem ele encontrasse, para prender e para arrebentar. E é justamente aqui, quando ele é abatido, porque quando o homem não para, Deus para o homem. Gente maldosa. Ah, ninguém pode comigo. Ah, pode, Deus pode. Chega uma hora que Deus para. É justamente nesse momento onde ele cai no meio da estrada, nessa viagem que ele está fazendo. Alguns dizem que ele estava montado num cavalo, outros acham que foi montado num camelo. A Bíblia não diz. O certo é que ele caiu do que ele estava montado. Mas alguns dizem, não, Paulo caiu do cavalo. Mas não está escrito cavalo, não. Isso é até bom para quem é pregador, toma cuidado. O que a Bíblia não afirma com clareza, você não deve afirmar com certeza. O que eu falei? Porque se alguém perguntar, onde é que está escrito? Mas não. O que você pensa é uma coisa. Então, não afirma com clareza, não, porque pode dar problema. Muito bem. Agora, quem era Ananias? Um cristão anônimo, quer dizer, sem nome, sem destaque, sem fama. E é aqui que eu quero, o primeiro ponto, chamar a atenção de nós outros. Esse homem não tinha nome de quem estava no ministério, de quem era discípulo, que era apóstolo, que era... Não, era um irmão Ananias. Foi através desse Ananias que Paulo foi orientado nos caminhos de Deus. Meus irmãos, a única instituição deixada por Deus na terra que pode levar o nome de Jesus às pessoas e trazer essas pessoas para Deus, a única instituição que existe, chama-se igreja. E a igreja não são as paredes. A igreja sou eu e você. As únicas pessoas capazes de mudar o mundo, chama-se o seu nome e o meu nome. É o seu nome que é com você que Deus conta, é comigo que Deus conta.
Ô, gente, a igreja de hoje, isso aqui é para a gente pensar, pessoal. Nós estamos vivendo uma crise na igreja hoje. Uma crise terrível. Porque a igreja de hoje, do século 20 ou 21, é 21 ou é 20? 21, já estamos por 21. Ela está composta por uma CIA, poderia chamar CIA, seria uma companhia. CIA, 3 letrinhas, que pode dar o nome para 3 tipos de pessoas que compõem a igreja de hoje. Que faz com que nós tenhamos um problema seríssimo hoje na igreja. Qual é o nosso problema hoje? Seríssimo, horrível, desesperador. Sabe qual é? CIA, primeiro, pessoas dentro da igreja. Eu vou falar da CIA já, da companhia, 3 tipos de coisas. Mas o que está acontecendo hoje? Que nós estamos em maus lençóis. Todo pastor, todo líder de igreja está sentindo na pele. Que nós estamos vivendo na igreja hoje. Falta 3 coisas. Falta de conversão. Falta de pessoas convertidas. Eu não estou falando para você, pessoa que aceita Jesus. Não. Quem quer aceitar Jesus como Salvador? Não. Por mais louco que a pessoa fala, sem Jesus vai para o inferno. A pessoa fala, não, eu quero Jesus. Então o problema nosso da igreja hoje, falta de gente que se converte. A pessoa vem para a igreja, você dá um banho nele, mergulha ele, batiza ele, mas ele continua fumando. Se fumava, ele continua fumando. Se bebia, continua bebendo. Se vivia amaziado, ele quer continuar amaziado ou amaziada. Se é namorado e tem namorada e os dois têm uma vida marital, como se fosse marido e mulher, eles querem continuar do mesmo jeito. E aí chega o dia do batismo, nós temos que batizar, e aí fala assim, bom, vai ficar feio, se no dia do batismo eu não levar ninguém para batizar, então mesmo que eu estou vendo que o cidadão não é de nada, mas eu vou batizar ele. Porque Jesus vai converter ele depois. O desespero é tanto que você batiza ele. Você batiza o cidadão e ele permanece na igreja por uns dias. É só dar uma olhadinha, você que é pastor, sabe o que eu estou contando aqui. Dá uma olhadinha para você ver. Quem se batizou ultimamente, vê como é que está. Então falta uma conversão genuína, de verdade. Eu sou de um tempo que quando as pessoas aceitavam Jesus, se fumava, ele queria largar o cigarro, se bebia, ele queria largar a cachaça, se vivia amaziado, ele queria casar, e o negócio dele agora era Jesus, era o céu. Primeira coisa que a gente falava para ele é o seguinte, você precisa vir para a oração, porque sem orar não vai, se não orar Deus não abençoa, você tem que ter contato com Deus, você tem que vir para cá, e você vai ficar na escola dominical, aprender a palavra, e as pessoas vinham, e estava ali, e daqui a pouco você batizava ele, e daqui a pouco você já consagrava ele para o ministério, porque você via fogo de Deus na vida dele. Mas hoje, a pessoa vem para a igreja, você é de Jesus, aí você fala para ele, rapaz, vem buscar Deus, você precisa. Aí ele vai lá na internet e ele olha assim, tem um bocado de pregador, que nem crente nunca foi,
tanta conversa fiada, é com tanta mensagem misturada, é com tanto veneno, com tanto lixo, tanta heresia. Ele diz, o pastor lá está falando que lá, mas olha aqui, isso aqui é diferente, é lá demais. Eu estou fora. Você não vê ele mais. A crise que nós estamos vivendo. Falta de conversão genuína. Pessoas na igreja sem ser convertidas. Outro problema gravíssimo, falta de batismo no Espírito Santo. Porque se existe algo que nós necessitamos desesperadamente, chama-se poder de Deus. Graça de Deus. Então, para receber batismo no Espírito Santo é preciso orar, vir buscar a Deus. E a pessoa, eu não entendo, falta a sede de querer. Eu vim para a igreja com 15 anos de idade e minha mãe é alcoólatra, meus irmãos, eu sou caçula de 10, eu vi aquela miséria dentro de casa, aquela desgraça. Eu cheguei a ver um urubu dentro de casa. Eu estava dentro de casa ali, um urubu passou. Eu disse, mãe, passou um urubu aqui, mãe. Aurélio, você está louco, meu filho? Depois que você foi no meio desses crentes aí, você está ficando atrapalhado, filho? Mãe, passou um urubu, mãe, aqui. Depois descobri que aquilo era o demônio lá dentro de casa. Mas aí cheguei na igreja e falei com o pastor, lá em casa eu não sei como é que é e tal. Ô menino, você precisa buscar a Deus, meu filho. Você precisa de graça de Deus para você vencer. E eu me endoidei para o lado de Deus. Aleluia. Dava final de semana, eu estudava, trabalhava durante o dia, à noite, estudando, mas no sábado à noite, e eu ficava caçando onde é que tem igreja, onde é que tem vigília. E eu passava a noite na vigília. Toda noite na vigília. Todo sábado na vigília. Foi aí onde eu conheci os irmãos da igreja Deus é Amor. O Davi filho do Davi Miranda. Passava a noite na vigília, gritando, querendo Deus, queria poder de Deus. E um dia o pastor dizia, Aurélio, eu falava, pastor, eu estou indo lá na igreja Deus é Amor, estou indo lá orar, porque lá tem o povo lá hora de noite, lá, de sábado. E nós aqui não tem, mas lá tem. Mas você é crente daqui, Aurélio. Então você vai lá, mas de manhã você tem que estar aqui. E eu passava a noite lá na igreja Deus é Amor, gritando. De manhã, ao invés de eu ir para casa, eu vinha direto para a igreja. Aleluia. Quantas vezes os irmãos lá orando, acabava a oração e eu estava deitado lá, dormindo, porque passei a noite inteira. E ali tinha depois escola dominical e de tarde tinha que fazer evangelismo, e eu lá. Passei a noite inteira na vigília, agora estou durante o dia envolvido também com a igreja. Aí um dia daquele, Jesus me batizou no Espírito Santo. Se não buscar, não recebe. Mas hoje, parece que falta essa sede, esse negócio. Estamos com falta de conversão. Batismo no Espírito Santo. E a falta dos dons espirituais. Há pouco uma moça contou aqui, eu fui curada porque eu estava com a dor de cabeça e tal, e eu fazia mais de mês que aquela dor, sei lá, ela falou aqui o tempo dela, que ela estava doente aí. E aí, orando, a irmã fulana estava aqui pregando e tal, e eu fui curado. Isso é para acontecer em todo culto. Não é de vez em quando, não.
tem que acontecer todo culto. Se chama dons espirituais. Nós temos que ter dons espirituais. Alguém olhar para nós e falar assim, ó, Deus está falando aqui para eu te falar que vai acontecer isso com você, daquilo outro, tá? Você falou isso para Deus, e Deus mandou te falar que a resposta é essa. Isso tem que voltar a acontecer entre nós. Que isso chama igreja. Mas nós vamos perdendo a visão. O cidadão quer pregar, mesmo que não aconteça nada. Aí está pregando e grita, esperneia, e pula, e sapateia. E quando vê que o povo não recebe a palavra, começa a apelar. Fala que você está bonito. Fala que você vai não sei para onde. Fala, larga de besteira, rapaz. A gente precisa de graça de Deus, de poder de Deus. E para ter dons espirituais, os obreiros precisam buscar a Deus desesperadamente. Poder de Deus não aparece, dons espirituais, a gente está vendo mensagem na internet, copiando nenhum pregador. A gente recebe dons espirituais, é de joelhos diante de Deus. Estamos em crise. Falta dos dons espirituais, falta de conversão e falta do batismo do Espírito Santo, que é o que nos dá força. Aí entra a CIA, a companhia que está na igreja hoje. CIA, 3 letrinhas, S-I-A. Qual é a igreja de hoje? CIA, S. Geração de surdos. Você prega, você fala, você explica, você ensina, entra aqui, sai do outro lado, não entra nada. Pessoas escutam, você acha que ele entendeu, mas ele está surdo, ele não quer ouvir. E se você aperta, porque ele diz, ó, está apertando demais, o que não falta é a igreja por lado de cá. Aqui tem igreja de tudo quanto é tipo. Até a igreja onde homem casa com homem, mulher casa com mulher. Hoje é o freguês que escolhe. Primeiro tipo. Geração de surdos. Não ouve. Segundo tipo de gente, irreconciliáveis. Gente que não tem no mundo quem conserta eles. Está errado. Você aconselha, você orienta, mas não adianta, o pastor José. Na cabeça dele, o que vale é o que ele pensa. É irreconciliável. E a outra pessoinha são os amantes de si mesmos. Geração de gente amante de si mesmo. Tudo gira em torno de mim. O que vale é o que eu penso. É o narcisismo. Sabe o que é narcisismo? É uma mitologia grega. Narciso foi um cidadão que se apaixonou por ele mesmo. Se idolatrou a si mesmo. Um dia chegou na beira do rio e olhando para o rio ele viu a foto dele ali, a sombra dele. E ele falou, eu vou abraçar. E ele caiu e morreu afogado. É o que está acontecendo hoje com muita gente. Ama demais a si mesmo. O que vale é o que eu quero, não é o que ninguém manda em minha vida. E aí nós temos então uma igreja onde não tem conversão, batismo com o Espírito Santo. E o que mais?
dons espirituais. Nós ficamos enganando e sendo enganados. Você fala, prega, ensina, pessoas escutam, até levanta a mão, mas surto. Aí Deus manda coronavírus, aí chega coronavírus, e vai matar um monte de gente, tal. Aí aqueles que nunca está distante e vem para a igreja já. Passa uma semana, coronavírus não vai embora. 15 dias também não. Um mês não. Aí ele que estava todo fervoroso começa a relaxar de novo. Costuma com a máscara na cara. E aí está tudo bem, porque afinal de contas é assim mesmo. Então, esta é a geração que nós estamos vivendo hoje. Se eu e você não tomarmos uma postura diante de Deus como temos que ser, pregadores de verdade, homens de Deus, o mundo nunca vai se converter. Só que Deus vai cobrar de nós depois. Deus vai cobrar de você. Principalmente você, que foi consagrado um dia para o ministério. E você abandonou as coisas de Deus porque você está pensando muito em si mesmo. Você esqueceu que você está apenas aqui de passagem. Todos nós estamos aqui por uns dias. Todos nós, por uns dias. Estamos numa fila. E tem hora que Deus inverte a chamada, porque todo dia morre gente, enterra gente. Então, às vezes, Deus resolve e diz: ó, você que está lá atrás, pula para frente. Ah, Senhor, eu não posso. Vem, rapaz, estou te chamando. É a sua hora. E tudo vai ficar aí. Então, prepare-se. Primeiro lugar, Deus. Depois, o que der para fazer. Mas primeiro, Deus. Existem missões específicas. Noé, por exemplo, Noé foi instruído a construir uma arca quando apenas caía um orvalho sobre a terra. Essa é missão específica. Missão difícil. Como é que vou construir uma arca? Se nunca choveu. Imagina a situação daquele homem. Se você fizer um estudo, vai descobrir que o único rio mais próximo da casa do Noé, naquele tempo, estudando a geografia bíblica, o único rio mais próximo ficava a 800 quilômetros de distância. Apenas um orvalho caía por lado de lá. E ele está lá, mais de 100 anos fazendo aquela arca. Moisés foi chamado para enfrentar Faraó e conduzir um povo obstinado para o mal. Além de enfrentar o Faraó, para levar aquela gente, tinha que lutar com aquele povo que só queria voltar para trás, ou voltar atrás, melhor falando. Isaías andou nu e descalço por 3 anos. Quer ver aqui? Isaías, capítulo 20. Porque tem coisa na Bíblia que você fala, não é possível. Não é não? Vai ler aqui para você ver. Isaías 20. 2-4. Ele andou descalço e nu por 3 anos. Vamos lá. 1, 2. Se você não achou, está aqui. 1, 2, vamos. Falou.
Então, para a vergonha do Egito. O que é isso aí, irmão? Escuta. Os judeus estavam depositando a confiança nos egípcios, ao invés de confiar em Deus. A atitude do profeta ficar pelado, andando para lá e para cá 3 anos e descalço, foi um choque para aquela gente. Mas era Deus alertando as pessoas. Para falar com as pessoas, Deus vai usar o profeta. É você que foi consagrado para o ministério. Quer ver outra coisa triste aqui? Ezequiel, capítulo 4, verso 15. Ezequiel 4 e 15. Para a gente entender o porquê das coisas de hoje, que nunca foi brincadeira, a obra de Deus nunca foi fácil. Um, dois. Olha isso aqui. Deus mandou o Ezequiel botar no prato da comida dele esterco de vaca. Mas se você for ler um pouquinho mais atrás, não vou nem ler, porque você vai ficar com nojo, não vai querer jantar hoje ainda. Era para comer com esterco de homem, de gente. Tá? Isso daria peso à sua mensagem profética, aquela geração rebelde. Porque antes de Deus falar com o povo, Deus primeiro vai usar o profeta. E Deus não usa menino. Primeiro Deus te prepara para depois te usar. Não é de qualquer jeito. Esse Ezequiel, ele morreu assassinado aos 52 anos por um príncipe israelita, porque ele repreendeu o príncipe sobre a idolatria dele, do príncipe. São missões específicas. E Oséias? Oséias, Deus lhe ordenou que ele casasse com uma prostituta. E ele, não vou ler com você devido ao tempo, mas ele teve 3 filhos com aquela mulher, que era uma prostituta famosa chamada Gomer. Teve 3 filhos. Um só que era filho legítimo dele, os outros era dele e dos colegas da cidade. Pastor, como é que pode? Aquilo fez sentir o que Deus fez com os israelitas, quando ele pregasse, quando ele falasse a palavra. Porque de dia os israelitas serviam a Deus e de noite adoravam Baal. Para o profeta ter graça para falar, ter sentimento para falar, Deus fez ele sentir na pele o que era ser traído. Porque Deus tinha sido traído por aquela gente. Por isso que eu já te falei sobre o teólogo famoso, W. Tozer, quando ele diz que é duvidoso que Deus possa usar um homem
sem primeiro ter esmagado ele. Porque para você ter autoridade para falar, primeiro você tem que passar por um bocado de perrengue na vida. Alguns pensam que o ministério é brincadeira, não? Mas voltemos a Ananias. Voltemos a Ananias. A missão do Ananias era ir ao encontro de Saulo, o homem que pretendia matá-lo. E ele protestou. Deus falou, vai lá. Falou, eu, hein? Olha o versículo 13, onde lemos capítulo 9 de Atos. Respondeu Ananias, Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes, para prender a todos que invocam o teu nome. Ananias falou, Senhor, o senhor não está sabendo de nada. O senhor está mandando eu ir lá, na casa desses... Porque Deus falou, você vai lá, na rua direita, tem lá um cidadão chamado Saulo. Falou, Deus, o senhor está atrasado, esse cara já matou Estevão, já está aí. Na cabeça do Ananias, Saulo era um lobo travestido de ovelha. E ao encontro dele, era ir ao encontro da morte. É como dizer, irmão, faça uma visita ali na rua direita, tem Saulo lá. Aí você ia dizer assim, Pai do Senhor, minha irmã, a esposa sua, você falava para ela, viu? José Rodrigo. Falou, irmã Ana, até breve. Está indo para onde? Vou fazer uma visita ali. Ué, mas que visita é essa? Eu vou visitar o homem que estava vindo para cá para prender a gente. Ele matou ontem lá o Estevão, agora vai matar eu, que estou indo lá. Deus mandou ir, então, até o céu. Porque mas você não vai voltar? Eu acho que não. De lá só para o céu mesmo. Era mais ou menos isso que ele estava vivendo. Algum de nós estamos tão fracos que fazer uma visita numa casa de um doente agora, nesses dias de coronavírus. Alguns obreiros até já deixou a igreja, porque ele tem medo de pegar o coronavírus. Se existe, e tem uma promessa de Deus, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Nem para botar a mão no doente, tem a promessa que vai ficar vivo. O cidadão foge, imagina se dizer, vai lá que o Saulo está lá com a garrucha para dar um tiro na sua testa. Isso aí é nada, rapaz. Nem fazer uma visita para um coronavírus, você vai, rapaz? Não, para o corona não, é para a pessoa que está perto do corona. Porque o corona você não vai mesmo, mas pelo menos na pessoa, você tem que ir, meu amigo. Na segunda vez, Deus ordenou, verso 15. Disse, porém, o Senhor, verso 15, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. 17. E Ananias foi. Na segunda vez que Deus ordenou, aí ele foi. Quando Ananias chega na casa onde estava Saulo, encontra um homem prostrado. Aí ele toca no homem mais temido do tempo, da época. E o chamou de irmão. Irmão Saulo. Meus irmãos, veja quanto o cristianismo lucrou com o cumprimento da missão de Ananias. O Saulo terrorista se transformou no Paulo, o apóstolo mais influente do Novo Testamento.
3 coisinhas que eu quero te falar para a gente ir embora. Primeiro, coloque o coração onde Deus te colocou. Senão você não vai estar em lugar nenhum. Tem gente que não sabe onde ele está. Está aqui, está lá, pensa ali, pensa lá. Não. Onde é que você está? Estou aqui. Então, coloque o coração onde você está. Porque senão, você não está em lugar nenhum. Segundo, quem foi levantado pelo homem, o homem pode derrubar. Mas, quem foi levantado por Deus, ninguém derruba. Terceiro, 1 Coríntios, capítulo 7, verso 20. Cada um fique na vocação que foi chamado. Deus te abençoe, no nome de Jesus.